A paz do Senhor Jesus, para você que me assiste, para você que segue meu canal, continue seguindo, continue abençoando o meu canal, continue assistindo os meus vídeos. Deus tem uma bênção na sua vida e que Deus abençoe você. Hoje estou aqui trazendo a palavra de Deus para o seu coração. Deus tem bênção na sua vida, na vida da sua família. E hoje vou estar trazendo aqui o milagre de Jonas. Nesse texto aqui é interessante que é Jesus falando sobre o milagre de Jonas. Então alguns dos escribas e dos fariseus tomaram a palavra dizendo: Mestre, quiséramos ver da tua parte algum sinal. Mas ele lhes respondeu e disse: Uma geração má e adúltera pede um sinal, porém não se lhe dará outro sinal senão o do profeta Jonas. Pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Os ninivitas ressurgirão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis que está aqui quem é maior do que Jonas. A rainha do meio-dia se levantará no meio do juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis que está aqui quem é mais do que Salomão. Então Jesus aqui nesta palavra está dizendo, acredito eu, que ele estava ali em meio à multidão, quando os fariseus e os escribas perguntaram, quiseram ver algum sinal da vinda do Senhor, da parte dele. Queria que ele falasse mais um sinal, além do sinal de Jonas. E ele ali parece, nesse texto aqui, Jesus parece estar irritado com a pergunta, com o questionamento daquela multidão ali, daquelas pessoas, daqueles escribas, daqueles fariseus. Dá a entender que Jesus aqui, ele ficou irritado quando eles pediram um sinal, um outro sinal que fosse da parte de Jesus, que não fosse só o sinal de Jonas. Quando ele diz assim, uma geração má e adúltera pede um sinal, porém não se lhe dará outro sinal senão do profeta Jonas. Jesus parece irritado nesse versículo aqui, porque acredito eu que Jesus estava ali pregando o tempo todo aquela multidão, falando, dando sinais, dando motivos, curando pessoas, operando milagres, expulsando demônios. Então já era motivo suficiente para que aquelas pessoas se arrependessem, mas ainda assim pareciam que eles não iam se arrepender, e Jesus dá ali esses adjetivos para eles, de geração má, de pessoas adúlteras, geração má e adúltera. Você vai ver lá no livro de Mateus também a mesma coisa. Jesus, quando se refere aqui a essa multidão, a essas pessoas questionando sobre outro sinal, e ele parece que ele fica irritado com esse questionamento, esse posicionamento desses fariseus, desses escribas, porque ele já tinha dado motivo suficiente e ainda assim eles pediam um sinal que fosse da parte dele, sendo que ele já tinha curado, ele já havia expulsado demônios, ele já havia curado pessoas, ele já havia restaurado vidas, e ele estava ali o tempo todo amando, dando sinal do seu amor pelo ser humano, pelas pessoas, e ainda assim eles continuavam querendo um sinal. Aí Jesus ali começa a chamar aquela multidão, aquelas pessoas de geração adúltera, geração má, porque estava com ele ali, ouvindo ele, vendo os milagres, vendo as obras de Jesus, e ainda assim não se arrependiam, não acreditavam na palavra de Jesus. E ele fala ali que não daria outro sinal que não fosse o sinal de Jonas.
O que que aconteceu com Jonas? Jonas, todos sabem, né, que ele, ao desobedecer a palavra de Deus, que era para ele ir pregar aos ninivitas para que ele salvasse aquela cidade, né, com a sua pregação, com o evangelho ali, com a palavra do Senhor. Aí ele não quis, ele desobedeceu, pegou um barco e foi para outra direção. Ali, como já todos sabem, né? Houve ali uma grande tempestade. Ele colocou a vida de outras pessoas, de todas as pessoas daquele barco em risco. Houve uma grande tempestade, o mar se revoltou ali e ele foi lançado ao mar para que aquela tempestade se acalmasse. Quando ele reconheceu que ele estava desobediente, que ele estava errado, era ele o problema ali naquele barco, aí ele pediu as pessoas que estavam ali seguindo naquele barco que jogassem, lançassem ele ao mar. Como todos conhecem a história, né? Conhecem essa história de Jonas, ele foi lançado ao mar, a baleia o engoliu e ficou ali por 3 dias e 3 noites dentro da barriga da baleia, até que Deus ordenou que a baleia o lançasse fora na praia. E ali ele reconheceu que ele errou, ele reconheceu a sua desobediência e foi seguir os caminhos que o Deus havia lhe mandado, que era pregar o evangelho, pregar a palavra de Deus para salvar aquele povo da cidade de Nínive. Então, Jesus aqui nessa palavra, o milagre de Jonas, ele fala que não será dado outro sinal àquela geração. E chama aquela geração de geração má, de geração adúltera, que estava ali o tempo todo vendo os milagres de Jesus, vendo as obras de Jesus, e ainda assim estava pedindo outro sinal que fosse dele, não de Jonas. E ele não iria dar um outro sinal. Outra comparação que Jesus fala aqui também, sobre a rainha, né? A rainha do meio-dia se levantará no dia do juízo com esta geração e a condenará, porque ela veio lá dos confins, né? Não sei se alguém sabe a história, que a rainha veio, trouxe presentes para Salomão. Tão grande era a sabedoria de Salomão, né? Então ela veio ali, tipo assim, é, homenagear Salomão pela sua sabedoria, trouxe presentes para Salomão. E ali Jesus também relata a história dessa rainha aqui, que no dia do juízo ela se levantará e condenará aquela multidão, aquele povo sem arrependimento, de coração endurecido, que não acreditava nos milagres de Jesus, que não acreditava na vinda de Jesus, que Jesus estava ali o tempo todo com eles. E ali Jesus fala também, né, que os ninivitas ressurgirão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. Aqui Jesus fala que os ninivitas, eles se arrependeram depois que Jonas reconheceu que estava errado, que seguiu rota, desobedeceu a palavra de Deus, desobedeceu a ordem de Deus, seguiu uma rota contrária ao que Deus queria. Ele pagou um preço muito alto pela sua desobediência, até ele reconhecer que foi desobediente, até ele reconhecer que era ele que tinha que levar a palavra àquele povo, era ele o responsável pela salvação daquele povo, porque Deus estava ali autorizando, dando ele a autoridade para ir pregar aquele povo naquela cidade de Nínive. Então, aqui nesse texto aqui, Jesus fala que os ninivitas ressurgirão, né? No dia do juízo, para condenar também esta geração má e adúltera, porque não se arrependem, apesar de ver os milagres de Jesus, apesar de ver a obra do Senhor Jesus, apesar de estar com Jesus, eles não se arrependem, eles não se convertem dos seus pecados. E aí Jesus aqui fala que ele sendo maior do que Salomão, sendo maior do que Jonas, sendo ele ali o Todo-Poderoso, né, o dono de todo o poder, de toda a sabedoria,
de toda a autoridade vinda do céu, né? Ele estava ali com o Espírito Santo de Deus, ele estava ali como Deus, como autoridade de Deus, e ainda assim aquela geração pedia um outro sinal, e Jesus aqui, né, parece irritado e fala que não será dado um outro sinal. Talvez Jesus queira falar também conosco, né, sobre o arrependimento. Quantas vezes o evangelho ele é pregado às pessoas nesta nossa geração, né, nessa nossa realidade agora. Quantas vezes as pessoas, os pastores, as igrejas saem, né, a pregar o evangelho às pessoas, e as pessoas parecem de coração endurecido e não se convertem, não deixam, não renunciam ao pecado e não seguem a Jesus. E Jesus quer dizer para você que não será dado outro sinal. A salvação agora é pela graça. Jesus trouxe a graça para que todos que nele crê, todos que nele renuncia ao pecado, renuncia aos erros que estejam cometendo, que queira seguir a Ele como único e suficiente Salvador, ele está pronto a receber. Então, talvez Jesus esteja também falando para nós hoje que nós talvez estejamos também de coração endurecido, que não estamos reconhecendo o sinal de Jesus, que as obras de Jesus, o milagre de Jesus, a cura de Jesus. E é isso que nós temos que entender nesse texto aqui hoje, para nós não sermos como aquela geração foi, questionando Jesus, pedindo um outro sinal, que nós não venhamos a ser como eles, pedindo um outro sinal, porque o sinal agora é o sinal de Jesus, é a graça de Jesus em nossas vidas, é o milagre de Jesus em nossas vidas, é Ele o sinal da nossa salvação. Então, se nós cremos em Jesus e renunciar ao pecado, renunciar às coisas que impedem da gente estar seguindo a Jesus, estar acreditando, estar arrependendo dos nossos erros todos os dias, perdoando o nosso irmão, fazendo bem a quem necessita, Jesus está talvez falando para nós também nesta tarde. Que você possa seguir a Jesus, que você possa ter Jesus como único e suficiente Salvador, que você possa receber a graça do Senhor Jesus, e que Deus abençoe. Fique com essa palavra e que Deus venha abençoar a sua vida, venha abençoar a sua família, venha abençoar tudo aquilo que te pertence, o seu trabalho, e que você possa abrir o coração para Jesus, que nós possamos nos arrepender, nos renunciar daquilo que nos impedem de buscar a Jesus, e que Deus abençoe você em nome de Jesus.